sábado. Nós estamos aqui já há alguns sábados. Hoje o maestro Christian até brincava comigo. Preta, você vai dizer que hoje é o 16º sábado? Eu disse, vou. A gente nunca imaginou, né, maestro Christian, que estaríamos tantos sábados entrando na sua casa, porque talvez você, sua família não podem ainda vir adorar aqui conosco. E a gente saúda todos que estão aqui nesse momento permitindo que nós entremos nas suas casas, que a gente possa ter uma manhã de sábado muito abençoada, de louvor, de adoração e de principalmente ouvirmos aquilo que Deus tem para nos falar. Mas por falar em ouvir o que Deus tem a falar, eu queria meditar com você no Salmo 46, no verso 1 e no verso 10. O Salmo 46 diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Eu não sei se vocês notaram que parece que as coisas não estão melhorando. Né? Essa semana, que semana foi essa, gente? Eu nunca tinha ouvido falar de ciclone bomba. Vocês já tinham ouvido falar disso? Eu vi algumas imagens que me assustaram por demais. E a gente fica pensando, o que mais? Né? O que mais está faltando? Mas aí, eu vou lá para o verso 10 do Salmo 46, que diz assim, aquietai-vos. Algumas versões dizem assim, parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Às vezes a gente condiciona a nossa fé a entendermos o que Deus quer com determinadas coisas, a gente condiciona a nossa fé a tudo dar certinho, a tudo estar sob controle. E agora é um momento que nada está sob controle aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, tudo está exatamente como Ele quer que esteja. Ai, às vezes é esquisito a gente acreditar nisso, né? Mas a fé é exatamente esse exercício. Eu estou aqui com a Malu, com o seu Anildo, com o maestro Christian. Eu queria perguntar para vocês, começando por você, Malu, alguma vez na sua vida que Deus tenha dito, Malu, fica quietinha e saiba, eu sou Deus, eu estou no controle? A última vez que isso aconteceu foi em dezembro, quando eu estava me formando no IAP, e recebi a proposta de vir para cá. Estava muito na expectativa, né, de saber se ia dar certo, se eu poderia vir mesmo. E aí foi um momento que Deus falou, calma, estou cuidando de tudo. E eu vejo que Ele continua cuidando, que eu vim para cá, estou aqui, estou feliz aqui. É um lugar maravilhoso, que estou cada dia me apaixonando mais, né? E vejo que a cada dia Ele fala, calma, está tudo certo, estou cuidando de tudo. Nós também estamos muito felizes com você aqui, mas realmente, né, a gente tem uma tendência a querer a gente resolver do nosso jeito. E o nosso jeito é o pior de todos, né? Seu Anildo, o senhor alguma vez ouviu de Deus, seu Anildo, fica quietinho, ou melhor, Anildo, fica quietinho que eu estou resolvendo, já tomando conta de tudo? Sim, certamente Deus tem agido muitas vezes, Preta. Eu lembro quando eu estive uma época no Mato Grosso e a minha filha mais nova, ela teve uma desidratação muito forte e eu pensei que ia perdê-la. E naquele momento eu orei, pedi a Deus e eu vinha voltando de um hospital, trazendo ela para casa e ela estava praticamente desenganada. E um amigo meu, que era enfermeiro, medicou ela e ela se recuperou milagrosamente. Eu louvo a Deus, tenho certeza de que quando a gente ora e confia e espera em Deus, hoje ela está feliz e nós muito mais felizes ainda, porque Deus tem agido no momento certo e na hora certa. Preta, nunca dá para deixar de confiar e esperar. E eu imagino, né, seu Anildo, que a gente tenha tantas histórias, tantas vezes que Deus tenha dito, aquietai-vos, fica quietinho, eu sou Deus. Maestro Christian, você tem alguma dessas experiências para compartilhar conosco? Eu acho que, assim como vocês três, a gente passa por várias dessas experiências, né? E nós teríamos mais de uma aqui para contar. Mas uma experiência que eu estou vivendo nesse momento, no início do ano, ainda era mês de janeiro, eu tive o meu carro roubado. E apesar de ser um carro simples, mas é o carro que eu tenho. E
O carro foi encontrado algum tempo depois, com algumas avarias, e eu levei algum tempo para recuperar o carro, né? Bastante dinheiro envolvido, enfim. E talvez alguns 40, 50 dias atrás, eu peguei o carro de volta, prontinho, 100% recuperado. E faz, acho que uns 20 dias, eu estava indo para a casa da minha namorada em Guaíba, e, infelizmente, eu acabei passando por uma situação que um motoqueiro passou do meu lado, ele passou em cima de algo na estrada, aquilo levantou e caiu no meu para-brisa, e acabou com o meu para-brisa, que eu tinha comprado novo, não fazia 30 dias. E eu estou nessa situação. Eu não sei exatamente o que Deus está me livrando, querendo me dizer, mas eu sei que Deus está dizendo assim, ó, espera, calma, eu tenho um plano, está tudo certo, mas confia em mim. Ai, a gente fica assim, meio que suspirando, né? Porque eu confesso, Christian, que eu fiquei me perguntando quando você me contou. Eu falei, gente, o quê? Como assim? Mas Deus tem dito para nós o tempo todo, acalmem-se, parem de lutar, parem de espernear, vocês sabem que eu sou Deus e posso todas as coisas. Eu queria chamar o Elmer aqui, porque o povo que confia em Deus, o povo que sabe quem está no controle, quem vai à frente, é um povo que tem muita razão para louvar, não é, Elmer? Bom dia, bom sábado a vocês. Bom dia, um feliz sábado a você também. É uma alegria podermos estar aqui e vocês estavam ouvindo aqui os nossos integrantes desse convívio já aqui, comentando a respeito dessas situações em que Deus atua no momento certo. E esse deve ser o exercício nosso a cada dia como cristãos. Você no seu dia a dia, eu no meu dia a dia. Lembrarmos que quem nos criou foi o Deus Jesus, Ele mesmo. O Deus Jesus criou a mim e a você. E, portanto, nós somos obras das suas mãos. E nós só existimos porque fomos criados por Ele. Os nossos primeiros pais e toda a descendência, nós também. Todas as coisas que nós fazemos são coisas que são permitidas porque esse Deus Jesus, Ele nos permite fazer. Portanto, eu quero convidar você agora a dizer assim, Jesus, Tu és a minha vida, Tu és a melodia da minha vida, Tu és o meu viver. O hino é o 478 do nosso final, e eu quero convidar você e a sua família agora a erguer a sua voz e a louvar e a dizer, Jesus, eu te louvo nessa manhã. Vamos cantar juntos? Jesus, Tu és a minha vida. Cante. Jesus, Tu és o meu cantar. Tu és a estrada mais bonita por onde eu devo caminhar. Diga a Ele. Jesus, Tu és a primavera que faz a vida florescer. Cante dizendo, Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Fale agora, Jesus, Tu és a melodia. Jesus, Tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira. Que maravilha! A dar louvor na provação. Diga mais. Jesus, Tu és a esperança. O que faz a esperança? Que faz viver
livrar meu coração. Jesus, tu és a energia que move a vida do cristão. Jesus é o caminho também, então cantemos. Jesus, tu és o meu caminho. O que mais ele é? Verdade, vida e salvação. Jesus, tu és a minha glória, motivo de minha adoração. Tu és meu Pai querido, cante. Jesus, tu és meu Pai querido, a quem dedico meu viver. Tu és para sempre a minha vida. Jesus, és vida no meu ser. Amém. Glória a Deus, glória a esse Jesus maravilhoso. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amorável Pai Celestial, nesta manhã nós estamos aqui para este culto de adoração a Ti. Queremos suplicar a Tua presença, o poder do Espírito Santo, para que venha estar entre nós, para que tudo que aqui for realizado neste dia, seja para louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Abençoa cada participante deste culto, a cada família que estão aqui representada nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Malu, a gente falou agora há pouco sobre o Salmo 46, Deus é nosso socorro, fortaleza, sempre presente no meio da tribulação, da adversidade. E você vai falar para nós agora exatamente sobre isso. Está escuro e faz frio. Minhas forças perdi. Não é a história de todos nós, né? Meu caminho perdeu o sentido, mas eu percebi que eu não estava sozinho. Estava alguém comigo ali. Você pode falar sobre isso para nós? Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi, havia alguém ali. Você estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pro meu. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei em estar só, mas percebi, havia alguém ali. Você estava ali.
já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Neste sábado, nós iniciamos um novo ciclo de estudos a respeito da Palavra de Deus, a respeito da nossa missão, enfim. Eu estou aqui hoje com o Dr. Luciano Campano, o seu Anildo Agostini, são nossos membros aqui na Igreja do IAC, são anciãos da igreja. E é um privilégio poder hoje iniciar esse ciclo de estudos com vocês. Fazendo amigos para Deus, o prazer, o privilégio de participar da sua missão. Talvez a gente, às vezes, encare a missão como um compromisso ou como uma obrigação, mas não, é um privilégio. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Nós somos privilegiados em poder participar dessa missão. Existe uma música do compositor Flávio Santos que diz assim, que quando alguma coisa boa acontece na nossa vida, o primeiro impulso que nós temos é sair e contar a todos. E eu acho que é exatamente esse o processo de testemunhar, de cumprir a missão. O Evangelho da Salvação é tão fantástico, é tão grandioso, que a gente não consegue segurar só para a gente. Luciano, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acabei de dizer assim que Deus não precisa de nós para nada, que é um privilégio, nós podermos trabalhar para Ele. Eu te pergunto, o meu testemunho faz alguma diferença em salvar alguém ou não? O poder de Deus ele é ilimitado, né? Então, em tese, a gente poderia até acreditar que não. Mas se não fosse assim, Jesus não teria dito lá em Lucas, no capítulo 1, verso 17, que a gente não deveria ser pedra de tropeço para ninguém, né? Então, isso torna muito claro que o meu testemunho faz diferença e precisa fazer diferença também na vida das pessoas. Na realidade, às vezes a gente confunde um pouco a questão do testemunho, e eu queria citar duas histórias bíblicas para a gente falar um pouquinho sobre testemunho. No capítulo 5 de Daniel, a gente tem um testemunho, né? No capítulo 5 de Daniel, num ambiente hostil a Deus, agressivo em relação a Deus, nós encontramos um problema e vem então a mãe do rei e diz para o rei, olha, no governo do teu pai havia um homem diferente. Havia um homem que tinha um espírito diferente. Então Daniel é chamado, né, para tentar solucionar aquele problema que havia sido instaurado. Isso mostra que o nosso testemunho realmente ele é importante, seja no ambiente onde for. No ambiente onde Deus é ou não é aceito. O nosso testemunho sempre vai fazer diferença. Tem um outro evento na Bíblia, no capítulo 9 de Lucas, no verso 54, onde os irmãos Tiago e João questionam Jesus acerca do testemunho que era dado, né, por outras pessoas a respeito do próprio Jesus. E aí eles perguntam se Jesus queria, então, que eles fizessem descer fogo do céu para acabar com aquelas pessoas. E Jesus diz, não, eu vim aqui para salvar vidas, né? O nosso testemunho ele sempre vai ser importante quando o nosso foco for o mesmo foco de Jesus. Olha que coisa linda. A gente pode até dizer, quem sabe, Luciano, que através do nosso testemunho, nós muitas vezes seremos a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Não é mesmo, seu Anildo? Eu queria lhe perguntar uma coisa. O poder de Deus está limitado ao nosso testemunho? Ou isso é um pouquinho diferente? Não. O poder de Deus ele é infinitamente maior do que os poderes que se apresentam nesse mundo. O negócio de Deus é pessoas. E eu acho que o autor desta lição, deste trimestre, pastor Mark Phelan, ele foi muito feliz ao falar do negócio de Deus, que é salvar pessoas. Deus não dependeria de nenhum ser humano para salvar as pessoas aqui na terra. Ele já fez o sacrifício perfeito. Em Cristo Jesus, nós temos a plenitude da graça.
e ela se manifestou através de Jesus Cristo, Deus apenas ele pode usar o ser humano como um elo que une as pessoas a Ele. Eu diria o seguinte, na forma de evangelizar, Deus poderia usar os anjos, e Ele usa também a natureza para se revelar e manifestar o seu poder. Porém, Ele dá esse privilégio a nós, seres humanos, para testemunhar e levar pessoas aos seus pés. Eu tenho tido muitas alegrias no convívio com Deus e tenho recebido dele muitas bênçãos. Eu tenho até uma experiência maravilhosa de uma família aqui. Eu quero só citar uma família aqui de Parobé, o seu Vanderlin e a família dele. A gente levou a palavra para eles, eles aceitaram a Cristo, e estão aí servindo a igreja aqui no IACS, e eles já estão dando estudo bíblico para outra pessoa. E eu fico feliz, eu estou lá dando o meu apoio a eles, e eu vejo o privilégio e a alegria que é o ser humano levar o Evangelho. Então eu diria o seguinte, Preta, Deus não está limitado e nunca vai estar limitado à nossa vontade. E eu até tenho algumas coisas que eu fico pensando. Quando as pessoas dizem o seguinte, quando há 50% da igreja, ou 50 mais 1, então Deus vai voltar, Jesus vai voltar. Deus não está limitado a isso no meu entendimento. O dia que Deus disser feito está, Ele vai voltar. E como diz o pastor Bulhão, ele foi muito feliz naquela frase quando ele diz assim, estejamos nós preparados ou não, Ele vai voltar. Então, em resumo, Deus não está limitado ao nosso testemunho, mas Ele nos dá esse privilégio de participarmos com Ele. Isso é bem importante e bem interessante. Nós somos privilegiados por podermos participar dessa missão, que é uma missão que Deus não precisa realmente de nós. Luciano, qual deveria ou qual deve ser a nossa principal motivação para testemunhar? Na realidade, eu vou fazer um gancho para chegar nessa pergunta. Quando a gente pega, por exemplo, nos evangelhos, o comportamento de Jesus, onde ele estava sempre? Óbvio, ele tinha momentos onde ele precisava se retirar para orar, até para descansar um pouco, mas na grande maioria das vezes ele estava no meio das pessoas. Ele estava no meio de gente. Né? E muitas vezes ele era criticado por pessoas extremamente religiosas, por quê? Porque ele estava no meio de pessoas que, em tese, não seriam dignas da companhia dele. A gente vê isso, por exemplo, ali em Lucas, no capítulo 15. Mas eu acho que tem, na Bíblia, um personagem que entendeu muito bem isso. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma compreensão muito clara do chamado que ele teve. E em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 14, tem uma declaração dele que, para mim, ela mexe comigo quando fala sobre essa motivação que a gente precisa ter para testemunhar sobre Deus. E eu vou ler o texto, se tu me permitir. Ali em 2 Coríntios capítulo 12, verso 14, na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz assim o texto. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Ele complementa no verso 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo então ser menos amado? A grande questão que o cristão precisa entender é que o negócio de Deus é pessoas, por quê? Porque nós precisamos amar as pessoas. Esse é o grande objetivo de um testemunho. Esse é o grande objetivo da vida do cristão, do relacionamento com Deus, do relacionamento entre as pessoas. E nós precisamos nos envolver nesse negócio de Deus. Eu gostei muito de uma frase que o seu Anildo falou no começo, e agora você complementou e confirmou. O negócio de Deus são as pessoas, né, seu Anildo?
É verdade. Deus está preocupado com a salvação dos seus filhinhos. E agora, seu Anildo, eu queria que o senhor respondesse a última pergunta. Quase que eu acho que ela já foi respondida, mas dá uma confirmada aí, seu Anildo. Por que, afinal, nós temos que testemunhar? É interessante. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 3 e 4 diz assim: Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, por que testemunhar? Para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É interessante que a verdade, como você falou, Preta, algumas pessoas nunca vão ter a oportunidade de ler a Bíblia com ninguém, mas eles vão ver as atitudes dos filhos de Deus aqui na terra. E será a única palavra que eles vão ter para o dia do juízo. Então nós precisamos nos engajar nessa tarefa de salvar pessoas, de levar o conhecimento às pessoas, para que eles possam se achegarem a Deus com segurança. Mas mesmo que a gente não possa, o testemunhar não é só em palavras. Existe um provérbio que é muito falado, e eu gosto de repetir ele, que diz o seguinte: pregue o evangelho, se for necessário, fale. Isso me traz um pensamento de que as minhas atitudes, elas falam mais alto do que as minhas palavras. Então eu preciso viver o evangelho. Se eu não conseguir viver, certamente a graça de Deus vai me aperfeiçoar, porque é Ele que nos aperfeiçoa. Então esta lição, ela nos traz uma reflexão maravilhosa a respeito do Deus que nós servimos. Ele é um Deus que gosta de pessoas, que o negócio dele é salvar, e que Ele está entre nós e quer usar cada um de nós, cada um na sua esfera. Olha que coisa linda. Cada um na sua esfera, cada um com o seu talento, com a sua habilidade. Deus quer nos usar a todos. Esse foi apenas o primeiro dos 3 estudos que nós teremos agora nos próximos meses, falando sobre como podemos otimizar a nossa missão de trazer pessoas aos pés de Jesus. Que você possa crescer espiritualmente, crescer nessa missão. E agora, você com a sua família podem exercer um ato de adoração fantástico, que é trazer às mãos do Criador de tudo os seus dízimos e as suas ofertas como forma de adoração. E enquanto você faz isso, mais uma vez você vê como Deus tem cuidado do seu povo. Provai e vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da divisão sul-americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes.
como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema um ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Você se sente amado? Sabe que um dos maiores problemas da atualidade são pessoas que estão muito conectadas através dos seus smartphones, tablets, nas redes sociais, mas são pessoas solitárias e que sentem muito a falta de alguém que simplesmente diga assim: eu aprecio você, eu amo você. E sabe, como é bom a gente saber que nós somos amados, mesmo antes de que fôssemos formados. Antes de nascermos, Deus já nos conhecia. O seu amor foi tão grande e é tão grande por mim e por você. Precisamos compreender esse amor glorioso que pagou um preço tão grandioso também. Quero convidar você e a sua família agora a louvarmos juntos, cantando o hino de número 113 do nosso cenário. E vamos meditar nesse amor glorioso. Vamos cantar juntos? Solte sua voz agora, não economize. Louve. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor. Achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu os anjos em canção mostraram sua aprovação. Cante. Oh, que amor glorioso! E o preço? Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Cante desse amor. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. E a sua graça? Graça sem igual me resgatou. Jesus mostrou-me as chagas que meu lugar sofreu, coroa mas de espinhos, a cruz que padeceu, que pôde em mim Jesus achar, pra tais afrontas suportar. Cante.
Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, eu vivo em doce paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus virá buscar, e então com ele irei morar. Com alegria. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. A graça sem igual me resgatou. Amém? Esta semana nós fomos chocados aí com algumas notícias de desastres naturais e muitos entes queridos, pessoas que acabaram perdendo seus bens materiais, suas casas, alguns se machucaram, algumas pessoas perderam até entes queridos. E num momento como este, nós encontramos algum conforto na Bíblia. Nós estamos neste mundo de passagem. E 1 Pedro 1, no versículo 3 até o 12, fala sobre ações de graças. Estranho falar sobre isso num momento assim, mas nós devemos dar graças pela ressurreição de Jesus e porque isto nos dá direito às mansões celestiais. E no verso 5 diz que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E nisso nós devemos exultar. Embora no presente, por um breve tempo, se necessário, nós sejamos entristeçados ou choremos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que nós possamos ter a certeza de que, apesar de tempos difíceis, a nossa maior esperança é estar no céu com Cristo. Nós iremos orar na sequência, depois da música, em favor dessas pessoas que perderam alguma coisa nesses desastres naturais dessa semana, e por você que tem algum motivo no seu coração, alguma enfermidade ou algum outro tipo de pedido, ou até algum agradecimento nesse momento. Vamos cantar juntos então? Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor. Com tua paz vem, ó Pai, encher meu coração. Eu convido você aí onde você estiver para se colocar de joelhos para uma palavra de oração. Amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus e está à frente de tudo, e mesmo nós estando num mundo com terríveis provações e com desastres, nós sabemos que isso não é o Senhor que causa, mas o Senhor está no controle. Que o Senhor possa transformar
esses males em bênçãos e que o Senhor possa se fazer presente também com as pessoas que tiveram perdas, seja ela no âmbito financeiro, em casas, em algum bem que tenham perdido, ou também as pessoas que se machucaram de alguma forma, ou que perderam algum ente querido, e que o Senhor possa confortar a cada um deles, se mostrando presente da forma como o Senhor tem feito até o momento na vida de cada um dos seus filhos. Nós também temos situações de doença, nós também temos situações de problemas diversos, que o Senhor conhece o coração de cada um e sabe a melhor maneira de atender, que o Senhor possa mostrar qual é a sua vontade para a nossa vida e que isso seja o suficiente para nós. Que o Senhor possa nos dar certeza a cada dia da nossa esperança maior, que é estar no reino dos céus contigo, e que nós possamos entender tudo o que acontece nesse mundo como passageiro e como apenas uma fase, que nossa fé possa ser fortalecida a cada dia, para que um dia nós possamos estar nas mansões celestiais contigo. É o que eu te peço e agradeço, não porque haja mérito em nós, mas por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Malu, nós há pouco cantamos de um amor glorioso, um amor grandioso, tão grande a ponto de derramar o sangue na cruz para que nós pudéssemos ter vida, ter salvação. Eu acho que é exatamente isso que você vai falar agora e a gente quer muito te ouvir. Um dia no jardim, um mal se levantou, trazendo a desarmonia, ensinos desleais, mentiras mais e mais, distanciaram Deus do homem. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel, rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor, o Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá um lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida pra salvar. Não mais tristeza
já foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Eu quero, nesta manhã de sábado, poder cumprimentar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizer da nossa felicidade de poder compartilhar contigo a palavra de Deus. E o tema que nós estaremos abordando nesta manhã de sábado tem como título Fechamento da Porta da Graça. Uma das razões pelas quais Jesus ainda não voltou é destacada de maneira muito clara na carta em que o apóstolo Pedro escreveu. Ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 9. Por que Jesus ainda não veio? Deus, na realidade, ele age com misericórdia, com paciência. Essa é uma das razões pela qual Jesus ainda não voltou. Mas a palavra de Deus, ela deixa claro para nós que essa paciência de Deus, ela tem um limite. E quando nós investigamos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que em vários momentos Deus apresenta esse limite da graça de Deus. Por exemplo, nós temos a história do dilúvio. Ali Noé ele construiu uma arca e diante dessa construção, em determinado momento, os animais entraram na arca, Noé entrou na arca com a sua família. Chegou o momento em que o anjo fechou a porta da arca. Aqueles que estavam dentro não podiam sair e aqueles que estavam fora também não podiam entrar. Nós temos, por exemplo, o relato do dilúvio. E no dilúvio nós temos a narrativa onde Noé, ele pregou 120 anos e chegou o momento em que a arca estava pronta e agora os animais entraram na arca, Noé com a sua família, e chegou o momento que o anjo fechou a porta e aqueles que estavam dentro não podiam sair e aqueles que estavam fora também não podiam entrar. Nós temos, por exemplo, o episódio do dia da expiação. E o dia da expiação era um momento em que o povo de Deus deveria afligir a sua alma. E aquelas pessoas que agiam de maneira rebelde nesse dia, inclusive eram banidos do meio do arraial, um tipo de juízo, onde a paciência de Deus ele chega ao seu fim. Nós temos, por exemplo, as pragas que caíram sobre o Egito. Muitas vezes a gente olha para isso como uma maldição de Deus, mas as pragas representam o poder de Deus e, ao mesmo tempo, um testemunho para todas as nações que estavam ao redor do Egito para evidenciar a manifestação da grandeza de Deus. Deus mostrando o seguinte, que até a sua paciência, o limite da graça divina, existe um momento em que ele cessa. Nós temos, por exemplo, a questão das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que, como em resposta à sua impiedade, Deus também envia o juízo. Então nós temos, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, quando esteve sobre Jerusalém e ele chorou, dizendo que eles não reconheceram a oportunidade da visitação, e no ano 70 Jerusalém foi destruída. Mas a expressão porta da graça foi cunhada, ou fechamento da porta da graça foi cunhada daquela história das 10 virgens. Né? São 10 virgens prudentes, sábias, e 10 virgens loucas. E a história todos nós conhecemos, que as virgens elas tinham ali as suas lamparinas, elas estavam aguardando o noivo, só que 5 delas tinham azeite suficiente para abastecer a lamparina, se por acaso diminuísse a quantidade de azeite. Mas 5 não estavam organizadas para abastecer a lamparina. E chegou o momento em que gritaram, eis o noivo, e 5 estavam ainda na tentativa de comprar
o azeite e chegaram atrasados e a porta estava fechada. Então, daí foi cunhada a expressão fechamento da porta da graça. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós compreendemos que vai chegar um momento em que essa paciência de Deus, ela tem um limite, o juízo de Deus vai se manifestar. Mas quando nós buscamos a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, ele tem alguns versos chaves, textos que são importantes para nós, que vai nos ajudar nessa compreensão desse tema. E eu quero convidar você, nesse momento, para abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 8, e o versículo 5. E eu leio assim: o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Nós temos aqui a descrição clara de que o anjo, ou seja, Cristo, ele tomou o incensário, né? Ou seja, Cristo é aquele que estava fazendo a mediação, e chegou um momento em que ele lança o incensário no chão, ou seja, a atividade de intercessão, ela chega ao final. Deus está declarando para nós, através dessa descrição, que vai chegar um momento em que a porta da graça vai se fechar. Existe um segundo verso que eu quero convidar você nesse momento para a leitura, que está no capítulo 15 e no versículo 2. Desculpe, 15 e o versículo 8. Apocalipse capítulo 15, versículo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Nós temos aqui uma descrição clara de que o santuário ele está cheio de fumaça. E quando nós buscamos no Antigo Testamento para entender esse texto, à luz daquilo que acontecia lá no passado, essa presença de fumaça no santuário revela para nós duas coisas. Primeiro, um aspecto negativo, ou seja, o santuário ele enchia de fumaça para mostrar juízo, ou seja, era a manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que abandonaram, aqueles que haviam abandonado o Senhor. Mas havia também um aspecto positivo. Quando o templo ou o santuário se enchia da fumaça, era um momento em que Deus estaria visitando com misericórdia, vindicando os seus filhos. Então nós temos aqui uma descrição clara de que haverá um momento em que a porta da graça irá se fechar. E ao mesmo tempo que a porta da graça se fecha para os ímpios, existe a confirmação daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Mas existe um outro texto que reforça esse pensamento, que está em Apocalipse capítulo 16 e o versículo 17. E o texto diz assim: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Eu achei interessante esse verso, porque o texto aqui, ele está localizado na 7ª praga, no contexto das pragas. Ou seja, a porta da graça, ela se fecha antes disso. Então, no momento em que essa declaração acontece aqui, nós temos que entender que essa declaração, o feito está, primeiramente aconteceu quando Jesus Cristo morreu, e ele entregou então o seu Espírito e disse: está consumado, feito está. No momento em que a porta da graça se fecha, o juízo de Deus ele é concluído lá no céu, o juízo do pré-advento, Deus também declara: feito está. E logo depois, quando há a manifestação do juízo de Deus sobre os ímpios,
e essa grande manifestação acontece, Deus também declara: feito está. Ou seja, é o momento da nossa redenção. Então essa declaração, feito está, ela nos remete tanto para a cruz, também nos localiza diante do juízo de Deus e aponta para a nossa redenção. E é impressionante isso, a maneira como o texto trabalha essa ideia. Mas existe um momento em que o incensário é jogado no chão. E aí existe uma declaração que todos nós, possivelmente adventistas, já ouvimos muitas vezes. E eu quero convidar você para ler essa declaração. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 11. Vejam só o que diz esse texto. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Nós temos aqui um texto onde Deus mostra claramente para nós que haverá um momento em que os justos continuarão justos e os ímpios continuarão ímpios. Não é que esta é uma proposta de Deus. Deus, ele está buscando isso. Mas não, é resultado de uma retirada da obra do Espírito Santo no coração das pessoas, onde as pessoas elas não irão mais mostrar arrependimento. E é justamente isso que acontece por ocasião do fechamento da porta da graça. É um momento em que o Espírito Santo é retirado dos ímpios, aonde eles não terão mais arrependimento. Eles poderão até presenciar os seus erros, reconhecer as suas falhas, mas não haverá mais mudança de caráter, não haverá mais arrependimento, essa transformação. Por isso nós estamos vivendo hoje num momento muito importante da nossa vida cristã, aonde a graça de Deus, aonde o Espírito Santo está trabalhando em nosso coração. Agora, quando é que essas coisas irão acontecer? Eu poderia, na realidade, reformular: quando é que o fechamento da porta da graça irá realmente acontecer? Nós não temos um calendário específico, mas nós temos alguns acontecimentos que vão nos ajudar a gente a ter um direcionamento. Por exemplo, para que a porta da graça ela se feche, antes da porta da graça se fechar, nós teremos o decreto dominical. Nós teremos também a perseguição, ou seja, haverá o decreto dominical, onde se obrigará as pessoas a santificar o domingo. E isso acontecerá antes do fechamento da porta da graça, porque Apocalipse ele descreve que Satanás está irado e vai perseguir o povo de Deus. Então, tanto o decreto dominical, não um decreto, vai surgir vários decretos, principalmente num país como os Estados Unidos, que tem estados independentes, surgirão vários decretos. Mas vai chegar um momento que haverá um decreto que vai ser uma ordem mundial. E é disso que nós estamos falando para vocês. Mas antes que a porta da graça também se feche, existe uma compreensão de que o evangelho ele precisa ser pregado. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que Deus ele deixou para nós uma missão de que vocês deveriam pregar o evangelho. Mas a descrição correta de Mateus 24:14 é assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, antes do fechamento da porta da graça, o evangelho será pregado. E isso não é algo que depende do ser humano. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos, dentro do ambiente da teologia, o passivo divino. É uma ação de Deus. Independente da resposta do homem, isso se cumprirá. Então nós temos, por exemplo, alguns relatos na Bíblia, onde, lá em Daniel capítulo 2, 34, que diz: a rocha foi cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, é uma intervenção, uma atuação de Deus. O santuário será purificado. Não depende do homem. O evangelho será pregado. Se eu não fizer, se você não fizer, o
o evangelho será pregado. Deus irá utilizar outro mecanismo ou outros mecanismos para fazer isso. O interessante é a gente ter a postura de sermos um instrumento nas mãos de Deus. Não sei quantos de vocês lembram do episódio quando a rainha Esther, ela foi convidada e foi para conversar com seu tio, e ele disse assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Esther capítulo 4, versículo 14. A pregação das 3 mensagens angélicas, elas precedem o fechamento da porta da graça. Mas existe também algo que vai acontecer antes do fechamento da porta da graça. Nós já até abordamos um pouquinho dizendo que o Espírito Santo será retirado dos ímpios. Mas o Espírito Santo será derramado de maneira plena sobre os filhos de Deus. Essa é a promessa. Nós jamais estaremos abandonados. Eu creio particularmente que o Salmo 91, ele foi escrito para as pessoas que estarão vivendo justamente nesse período. Quando Deus promete que vai cuidar, Deus promete libertar e Deus promete redimir o seu povo. Mas se a porta da graça, esse acontecimento está no futuro, então será que eu não preciso ter nenhuma preocupação com hoje, com o meu presente? E eu quero dizer uma coisa para você, o seguinte: o acontecimento, porta da graça, ele acontecerá no futuro. No momento certo, na hora certa de Deus, no calendário de Deus. Mas existe algo que eu quero compartilhar com você, para a gente encerrar essa mensagem. Sabe o que eu quero colocar para você? Por exemplo, existe o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo pode ser qualquer pecado acariciado, quando você rejeita diversas vezes a voz do Espírito Santo e endurece o teu coração. Você pode pecar contra o Espírito Santo. E a porta da graça, então, se fechará para você. Nós também não estamos livres da morte, nós não temos controle sobre isto. Principalmente numa época como nós estamos vivendo, de pandemia. Por isso, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade. O apóstolo Paulo, ele faz o seguinte convite para todos nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Quando é que a porta da graça se fechará? Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Deus, colocar a sua existência nas mãos do Senhor. Porque, historicamente, em termos de profecia, a porta da graça se fechará em algum momento no futuro. Mas que eu e você possamos estar prontos, em qualquer momento, para testemunhar de Deus. Estarmos prontos para também entregarmos a nossa vida e morrermos em favor desse Evangelho e no Evangelho. Que Deus nos abençoe. Chegada a hora de eu e você não deixarmos passar a oportunidade. A graça ainda é abundante, mas precisamos clamar pela infinita graça do Senhor. Quer você agora nesse momento cantar? Você pode cantar agora dizendo: Senhor, que a tua graça abunde em minha vida. Vamos cantar? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti
ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a Ti o meu louvor. Meu coração entrego a Ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a Tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Cante forte, diga. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a Ti o meu louvor. Eu quero dizer para você que Ellen White, ela escreveu o seguinte pensamento: o céu vale tudo para nós. E se perdermos tudo perderemos. Por isso, não abra mão de estar perto de Cristo e de entregar a sua vida a Cristo. Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvir essa mensagem. Nós estamos vivendo num tempo de oportunidade. Um tempo em que o Espírito Santo está falando ao nosso coração todos os dias. Tempo de podermos voltar atrás e abrirmos mão de pecados que temos acariciados. Tempo de buscarmos santificação. Tempo de buscarmos a presença de Deus. Que nós possamos cair e reconhecer, Senhor, as nossas limitações e reconhecer que precisamos da Tua graça. Mas nos socorre, Senhor, e continue insistindo para que nós possamos entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. Abençoe a cada ouvinte, a cada irmão nosso, a cada família que nesse momento está reunida. Abençoe também, Senhor, as pessoas que estão sofrendo diante das crises que estão existindo nesse mundo. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós. Nós rogamos isso, Senhor, porque nós cremos e confiamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. E assim nós terminamos mais um sábado que pudemos estar na presença do Senhor, adorar, louvar, ouvir a sua palavra. E nós desafiamos a você que, juntamente com a sua família, durante o dia de hoje, conversem sobre o desejo que vocês têm de muito em breve estarem todos juntos no céu. Que você converse também sobre a oportunidade de testemunhar durante a nova semana e assim cumprir aquilo que é a missão de Deus para os seus filhos aqui na terra. Nós convidamos você também a se inscrever no nosso canal IASD do IACS. Ativa o sininho para receber as notificações. A gente tem colocado bastante conteúdo para que você possa, de alguma maneira, estar sendo fortalecido espiritualmente. E eu agora encerro com as palavras do Salmo 91, verso 15 e 16, que resume o que o pastor Márcio falou aqui nesta manhã. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei, farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou seu Salvador. Um feliz sábado a todos.